De início, eu proclamo a todos, advogados e partes, que venham se conciliar, sobretudo a semana do mês entrante, que é a semana da conciliação. Não, você pode fechar. E algum registro? Ok. Denise. Assim, registro assim. Senhor presidente. A minha também está bloqueada aqui. Aí vamos tentando. Senhor presidente, muito boa tarde a todos. Gostaria de aproveitar a oportunidade e solicitar um registro de que a nossa desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro foi agraciada na semana passada, na última sexta-feira, com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho de 2017 pelo TST, pelos seus méritos, tanto no Ministério Público quanto aqui no regional, e também ela coordena regionalmente o Comitê de Trabalho Seguro. Então, a ela, os nossos parabéns, engrandecendo com seu brilho a instituição. Tá certo. Com a nossa plena Com a nossa adesão. adesão. Com a nossa adesão. Adesão do Ministério Público também. Registro também dou as boas-vindas ao doutor Sérgio. Obrigado. É um prazer. Desculpa, gente. Só enfiou o cartão. Falando com a gente aqui. Tem alguém do presidente aqui para mim, porque eu não quero sair. Tem alguém que possa me ajudar? Com a adesão de todos, as boas-vindas ao doutor Sérgio. Não, mas não é pesquisar. Não é pesquisar que eu quero, não. Eu quero entrar no... Havendo coro legal, invoca a proteção divina e declara aberta a sessão ordinária desta igreja, quarta turma, relativa ao dia 23 de agosto de 2017. Em razão de acordo celebrado entre as partes, eu cumprimento as partes nesse sentido, eu determino a retirada de pauta do feito número 0010 0044 43 2017 503 2012 0012 de minha relatoria e determino o encaminhamento à Central de Conciliação do segundo grau. Vocês receberam, né? O informe, né? Que era para tirar 2 processos meus de pauta. São esses, né? De pauta não, adiar. Para Paula qualquer. É adiar. Esse da doutora Paula. Esse aqui, 10.545, Esse aqui. tem. Esses dois aqui da doutora Denise, eu também tive aqui. Então é só esse aqui que é uma canção da doutora Paula. Tá bom, Carregou né? o assinador, tudo bem, meu filho? Tudo jóia. Hoje pela manhã funcionou direitinho. Funcionou? Você fez a renovação? Aí, doutora Maria Lúcia, tenta, vamos ver. Eu entrei por aí, não. Entrei pelo... O senhor fez o login na rede? Fiz. Fez? Parece que não fez. Tem que chamar Hein? se você resolver isso. Não, tá certo. Aqui, login na rede. Chegou, tá? Ah, ela aí já chegou. Semana passada. É. Nosso probleminha, né? Tá. O senhor está trabalhando? A minha tá. Vai pedir para o Giovanni, os rapazes, chamar o Zé Aparecido lá embaixo, que é mais um para poder ajudar. Chama o Giovanni. Ô, Geraldo. Obrigada. Pois é, então vai ter que chamar mais alguém. Aqui o meu certificado não é válido. Ué, o meu também não. É, então tem que chamar O meu mais A alguém. doutora Maria Lúcia também não tá dando, não. Tá dando que não é válido. O meu está até cancelado. Olha lá. Eu ali, Meu ó, celular. Java. Agora O meu entrou. Todo mundo cancelado. Hoje teve sessão aqui pela manhã e ela transcorreu direitinho. Eu vim aqui.
teve chamado também, né? Eu vim aqui de manhã. E quem estava presidindo aqui era até a doutora Thaís. Estava em andamento, mas eles não chamaram, não. Vim só para verificar se estava tudo bem, sabe? A doutora Maria Cristina está dando assinatura parcelada. A doutora Denise conseguiu entrar. Ei, tá bom, como é que tá? Deixa eu ver qual que tá mais. Deixa eu ver. Ô Paulinho, qual é seu gabinete? 213. 213? Não. 7247. 47? 228 O 7247. senhor já está bem, tá? Já, tá. Peraí, só fecha aqui. Saiu na revista do LTF. Obrigado, viu? Mais alguém? Que foi? A Matra, Direito e Processo. Ah, que beleza, maravilha. Cara, da LTF, fiquei toda satisfeita. Eu gostei, passei que tinha sei que badueta. 7247. O meu tá bloqueado. Carlos Roberto. Separação, porque não tá, não tem Esses aqui, doutor Paulo, são os... Então, determino a retirada de pauta feito já como, tal qual havia dito antes, e louvo as partes no sentido que se compuseram. Ah, eu sei, mas eu vou tentar. Determino o adiamento Deu cancelado. julgamento dos processos número Vou ver o que vai dar aqui. 00243 2014 003, Letícia, vou tentar. número 5 da pauta física, 00379 2015 106 03007, também da pauta física, a pedido da eminente relatora desembargadora Denise Alves Horta. Também a pedido da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelho. Determina o adiamento dos processos número. Retirada, né, doutora? Não pode ser adiamento da próxima Tá. sessão. Olá. Adiada o processo número RO 0010 547. 546. Ah, tá. Então, adia, então, o processo RO 0010 419 09 2015. Em razão de pedido da eminente relatora Paula Oliveira Cantelli. E a retirada de pauta do processo judicial eletrônico número RO 0010 547 71, em razão de IUJ, incidente sobre o tema repouso semanal remunerado. Esse aqui. Já, você já falou. Nos termos do artigo 114 do Regimento Interno, dá-se a preferência aos juízes convocados para essa sessão e o primeiro feito a ser julgado será o vinculado ao eminente juiz convocado, Carlos Roberto Alves. Você... Esse aqui, processo. É aqui do Ok, mas eu votei ele já. Eu não sei se vou Não, eu já votei, eu vi a... Eu não voto ali, eu Esse aqui, processo. Só que não deu 13 21. Hum? Não sei se ele vai É 13 a 21, vai fazer Ah, 2 e 20, a sala. Ele é segredo.
É que você tinha... Isso foi retirado do segredo de justiça. Né? Foi retirado, hein? Foi. Já foi retirado. Apesar da conclusão, doutor. Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor, rejeita as preliminares de cerceamento de direito de defesa, vencida essa relatora quanto à preliminar relativa ao indeferimento de prova testemunhal. No mérito, nego o provimento ao apelo. Indago-se a divergência. Estou de acordo. Também estou de acordo. Sem ser aquele para fazer isso. Aquele que vai retirar. Não foi retirado. O Renato está aí? Doutora Renata Estrada. Então, pode ir. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, RO 11.121.95/2015. Voto a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e o juiz convocado Carlos Roberto Barbosa. Inscrita a doutora Renata Caldas Fagundes pela recorrida, doutor Eduardo. A senhora fez É porque não apregoou, aí nós ficamos sem saber qual processo. Vocês não apregou mesmo, não? Só não fez sustentação oral na sessão anterior, não? Excelência, na sessão anterior, a gente tratou só sobre o cerceamento de defesa. Aí, sobre o mérito, seria tratado e teria oportunidade caso houvesse divergência. Segredo de justiça, né? Sim. Foi retirado. Foi. Inscrito também o doutor Eduardo Caprone Bicalho pelo recorrente. Ausente. Paula, apenas a conclusão. Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor, rejeita as preliminares de cerceamento de direito de defesa vencida a relatora quanto a essa preliminar e, no mérito, nega o provimento ao apelo. Tem interesse em fazer uso da palavra? Não, Excelência, eu falaria pelo recorrido. Pois não. Doutor, eu estou de acordo. Doutora Cristina? Eu estou votando nesse, Maria Lúcia. Doutora Maria Lúcia. Eu estou votando como revisora. Até fui eu que havia levantado a divergência, né? Quanto ao cerceamento de defesa, que a doutora Paula estava entendendo que haveria um cerceamento de defesa. E nós, então, divergimos entendendo que não, que só a prova documental já era suficiente, né, como entendeu o juiz de primeiro grau. É PJE, E aí a doutora Paula retirou para poder entrar no mérito. E no mérito nós estamos acompanhando a relatora, que está entendendo pela não existência de vínculo empregatício. Pois não. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigada, boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. Doutor Carlos. É uma honra tê-lo aqui. A honra realmente é minha. Hoje foi rápido, mas teremos a oportunidade de ficar um pouco mais aqui e desfrutar dos conhecimentos dessa egrégia turma. Obrigado. E uma boa sessão a todos e até uma próxima vez. Muito obrigado. Da Vossa Excelência também. Tem uma inscrição para a doutora Maria Cristina. Vai dar preferência agora os dela e depois passar para o físico. Preferência do doutor Maria Cristina, em razão da convocação também? Pode andar, meu sistema está todo bloqueado aqui. Não está. Ele está tentando resolver. Sustentação oral de Valadares. Valadares. Processo com sustentação oral do foro de governador Valadares para o processo judicial eletrônico de relatoria desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. É o número 45 da Sala das 13h11, o RO 11.602.40/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Victor Cardoso Soares pelo recorrente. Presente. Doutor Vitor, boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo bem aí? Tudo bem, estou ouvindo. Pois não. Boa tarde a todos os desembargadores do tribunal. Só um minutinho, doutor, só ler a conclusão aqui. Tudo bem. Tudo bem. Permito a conclusão. Conheço do recurso interposto no mérito do parcial provimento para reduzir o grau de adicional de insalubridade devido de máximo para médio, bem assim o período de apuração que passa a se restringir
aos últimos 30 meses de prestação de serviços, ficando mantidos os demais parâmetros de apuração estabelecidos na sentença. Reduz o valor da condenação para R$ 15.000, com correspondente restrição de custo de R$ 300 pela reclamada, que fica autorizada a reaver o valor recolhido a maior pela via administrativa na forma usual. Indago, você quer fazer uso da palavra? Concordo com a insalubridade. Só o caso, Excelência, da estabilidade provisória, que ela recebeu os 6 meses de seguro-desemprego. Então, eu entendo, no caso aqui, a estabilidade provisória deverá ser totalmente cassada. Haja vista que ela teve a renúncia. Na primeira audiência, nós propomos para ela voltar. Ela não quis voltar a trabalhar. Ela estava no período de seguro-desemprego e, mesmo assim, o juiz Acó julgou procedente os pedidos dela. Dessa forma, gostaria simplesmente de ver da decisão da estabilidade provisória. E da hora extra, também entendo que ela trabalhou de 11 a 1 da tarde, como no contrato, né, e retornava às 15 e saía às 17. Isso também ela não provou isso também na instrução processual. Então, a minha divergência quanto isso é só isso mesmo. A despeito da brilhante sustentação, eu não diviso como modificar a proposta de voto e o faço por quê? No que pertine à estabilidade provisória, o tema já não admite discussão pertinente, uma vez que este egrégio tribunal já tem a tese jurídica prevalecente número 2, segundo o qual a recusa da empregada gestante dispensada a oferta de reintegração ao emprego não afasta o direito aos salários e consectários pertinentes ao período da garantia provisória de emprego previsto no artigo 10, 2b do ADCT. E no que diz respeito às horas extras, eu entendo que a sentença de primeiro grau encontra-se também correta, pois o tempo de intervalo, que extrapola o máximo legal 2 horas, caracteriza tempo à disposição da empresa, conforme dispõe a súmula 118 TST. Indago se há divergência. Não, senhor presidente, estou inteiramente de acordo. Não havendo divergência, assim se decide. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Deixa Elias também, que não está preso. Ela já conseguiu ou não? Não, acho que não. Está aí. O toco da tarde. Já conseguiu aqui, mas o outro pode vir. Obrigada, Geraldo. Pois é, mas vamos dar, não? Se quiser ela, pode ficar com você. Tá. Vamos a gente fazer só para... PJL, né? Inclusive, seu marido comprar um, porque fica jogando no braço. Processo judicial eletrônico de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 32 da Sala das 13h11, o RO 10.759-52/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito o doutor Elias Nege Neto, pelo primeiro recorrente presente. 32 da pauta, 10.759. Boa tarde, doutor Elias. 10.759. Permito a conclusão. O primeiro. O voto é longo. Conclusão. Conheço o recurso interposto pela reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço o recurso interposto pela reclamante, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de comissões pela redução dos percentuais contratados no momento da admissão, CTPS 1%, mais descanso semanal remunerado, sobre a venda de pesados 1,20%, mais descanso semanal remunerado sobre a venda de portátil e 2,40%, mais descanso sobre a venda de móveis,
sobre todas as vendas por ela realizadas, observando-se a prescrição declarada na origem, com reflexo no repouso, férias, mais um terço, 13º, aviso prévio, FGTS com 40%, conforme se apurar em liquidação de sentença. Pois não, a palavra. Senhor presidente, na ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes da Egrégia Turma, senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras secretárias, serventuários e colegas presentes. No caso em apreço, excelência, ainda que tenha sido feita uma prova pericial nos autos com referência a essa diferença de comissões, foi acertado com o reclamante, por ocasião da sua admissão, que haveria um escalonamento dessas comissões, né? Esse escalonamento obedece à unidade. De repente, uma loja do shopping, que tem um movimento maior, tem um escalonamento diferente de uma loja de centro de cidade, cujo movimento é menor. Então, veja bem, isso foi acertado. Há nos autos essa aferição feita junto com o reclamante, ora recorrente também. Então, nós entendemos que, como houve esse escalonamento, não houve, assim, uma redução unilateral por parte da empresa, que foram valores acertados. E como a gente está sustentando da tribuna, são valores que alteram pelo produto vendido, por exemplo, um bem móvel, uma televisão de uma marca reconhecida, ela tem um patamar de comissão diferenciado de uma outra TV não tanto assim conhecida de mercado. Da mesma forma, as unidades, as lojas. Então, nós entendemos que esse escalonamento ocorreu, mas não a ponto de cercear do reclamante diferenças de comissões. Então, pede seja revista nesse ponto e que seja mantida a decisão singular no tocante a essa diferença. É assim que se pede. Justiça. A despeito da esmerada sustentação, eu não diviso com modificar minha proposta de voto, eu faço por quê? O tema já em reza de judício dedúcta, já é objeto de tese jurídica prevalecente nesse egrégio tribunal, segundo a qual as comissões sobre as vendas a prazo devem incidir sobre o preço final da mercadoria, neste incluídos os encargos decorrentes da operação de financiamento. A ementa já estratifica o entendimento, e no que diz respeito à diferença de comissões, eu observo aqui que sobre as comissões da reclamante, tenho que o valor percentual da comissão de cada tipo de bem vendido, pesados, portáteis, móveis, pactuados no momento da admissão e que estão consignados na CTPS, não podem ser alterados para menor, mesmo que o empregador promova descontos, saldões ou outras campanhas de vendas, conforme estabelece o artigo 468 da Carta de Vargas. Insta salientar que o empregador pode reduzir o preço dos produtos, mas não pode diminuir o percentual da comissão individual das mercadorias vendidas. Com essas razões, eu mantenho minha proposta de voto e indago se há divergência. Sou eu, senhor presidente. Eu também estou de acordo, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva e aplicação da tese prevalecente desse regional. Assim se decide, doutor. Obrigado, excelência. Eu tenho um outro da sala da doutora Denise. É possível ou eu aguardo? É o 19 da pauta. Físico? Não, é eletrônico. É o 19 da pauta da doutora Denise. Não tem inscrição para a doutora Denise no processo judicial eletrônico. Deixa eu ver a inscrição, doutor. Se eu fiz? Sim. Não tem inscrição, doutor.
Aqui não. Não consta aqui para mim também. Aqui está constando, não. No físico é o que não está constando. É físico? É físico. Aí eu falei que é eletrônico, desculpa, é físico. Perdão. É físico. É o 19 da pauta. Processo físico número 19 da pauta URO, 2656-2013-109. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta, revisor, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e vota em terceiro, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita, doutora Karen Freire de Mello, pelo recorrente, e o doutor Elias Neji Neto, pela recorrida, segunda recorrida. 2656, né? Qual que é o nome da pauta? Deu 19. No final. 19 existe. A doutora Karen está presente? Sim. Sim. Então, a senhora tem presente. Doutora Denise, apenas a conclusão, por gentileza. Parei de ouvir o voto. Valdeci Ferreira de Oliveira? Isso. Pois não. Conheço do recurso interposto pelo reclamante no mérito, dou-lhe parcial provimento para declarar a existência da relação de emprego entre o autor e a primeira ré, de 2/12/2010 a 30/12/2011, e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que outra sentença seja proferida, como se entender de direito, com o exame dos demais pedidos formulados pelo reclamante, considerando sua condição de empregado da empresa Martins Montagens de Móveis e Assistência Técnica Limitada, restando assim prejudicada a análise das demais matérias veiculadas no presente apelo. Aguardo divergência. Quem mais está inscrito, doutor? Doutor Elis. Senhor presidente, renovando os cumprimentos, senhora ilustre relatora, no caso em apreço, a Ricardo Eletro, ela é segunda reclamada. E pelo voto de sua eminência, nós entendemos o seguinte: na audiência de instrução, nem a reclamante e nem a primeira reclamada, que agora foi condenada, compareceram. Então, como elas não compareceram, apenas a Ricardo Eletro compareceu, nós entendemos o seguinte, que houve aí, no caso, um choque quanto à confissão ficta, porque não se deveria condenar no caso, e o juízo singular agiu muito bem, nem uma parte, a reclamante, e nem a primeira reclamada, que também não se deu por presente na audiência instrutória. Ora, nesse caso, a segunda reclamada, a qual é a minha constituinte, nesse caso ela foi totalmente absolvida de qualquer imputação. Então, nós entendemos, com todo o respeito que me merece o entendimento de Sua Excelência, a desembargadora relatora, que aí, no caso, vai volver a uma possível responsabilidade da empresa Ricardo Eletro. Então, pediria que o voto de Sua Eminência não fosse acompanhado pelos demais. Pelo que a gente está dizendo, não se deveu nem ao menos o reclamante de comparecer na audiência de instrução, e nem a primeira reclamada. E aí, no caso, a minha constituinte vai ser a maior prejudicada se, por acaso, em primeiro grau, for reconhecido o que determina Sua Excelência nesse caso. É assim que se pede. Devolvo a palavra do relator. Senhor presidente, nesse choque de confissões fictas, né? Reclamante ausente, a outra empresa reclamada que admitiu o autor ausente também, o ônus de prova de cada um prevalece de acordo com a obrigação que lhe é atribuída. E, no caso, cumpria a reclamada demonstrar que a relação, a vida entre as partes era de outra natureza que não a de emprego. Isso não aconteceu.
Então, estou entendendo que houve, sim, o vínculo, não há prova em sentido diverso nos autos e, portanto, estou mantendo a conclusão de reconhecimento do vínculo com a empresa Martins Montagens de Móveis e Assistência Técnica Limitada. A responsabilidade dessa outra empresa, Ricardo Eletro, será examinada em primeiro grau quando o juiz for examinar os demais pedidos formulados na inicial. Eu acompanho o erudito voto da relatora e... Acompanho integralmente. Assim se decide. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Chamando a sessão à ordem, lida e aprovada a ata da sessão anterior, eu estou proclamando o resultado unânime dos votos atinentes aos embargos de declaração, tanto aqueles derivados dos processos físicos, quanto aqueles oriundos do PJE, na forma das conclusões expostas pelos eminentes relatores. Doutora Cristina já resolveu aí? Já, assessor. Senhor presidente, já vai cumprir a ordem da sustentação oral. E depois é que o senhor pode, se o senhor me permitir, prioridade depois da sustentação oral. Ah, pois não. Tá? Não precisa ser. Não tem. Não, eu tenho tempo ainda, não precisa se preocupar com isso. Pode seguir a ordem normal. Só quando passar para a finalização da sustentação. Mas caso o vosso divergência, tudo. Perfeitamente. Tá? Pode ficar no físico? Físico agora. Continuar com os físicos. Vamos na ordem. Processo físico número 42 da pauta. É o RO 2522-2013-114. Relatora, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, revisor desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e vota em terceira desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim pelo primeiro recorrente ausente. Doutora Cristina, apenas a conclusão. Esse é o número 3? É o 42, é o processo número 1 da pauta. Da pauta física? Físico. Ah, tá, desculpa. 42. Pois não, presidente. Conheço dos recursos ordinários, não conhecendo os documentos colacionados pelo réu, as folhas 662, 684 e do pedido de exclusão dos reflexos de diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial em repouso semanal remunerado e PLR, e ainda de inclusão na base de cálculo para apuração das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial de prêmios, comissões, PLR, remuneração variável, gratificação de função adicional de tempo de serviço, gratificação semestral e de incidência de horas extras sobre os repousos semanais remunerados e destes sobre as demais parcelas. Homologo a renúncia apresentada pelo autor para que surta seus efeitos legais, extinguindo o processo com resolução do mérito quanto ao pedido de observância dos divisores 150 e 200 para cálculo de horas extras. Dou provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que, na apuração das diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial, seja observado o modelo de maior padrão salarial e para que seja incluída na base de cálculo a verba gratificação de função percebida pelo paradigma de maior padrão salarial e para acrescer a condenação o pagamento de 1 hora extra pela inobservância dos intervalos do intervalo intrajornada, acrescidas dos mesmos adicionais e reflexos já especificados por ocasião do julgamento do pedido de hora extra excedente da jornada legal. Dou provimento parcial ainda ao recurso do reclamado para excluir da condenação os reflexos tanto das horas extras quanto das diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial sobre a verba gratificação semestral. Por compatível, mantenho inalterado o valor da condenação arbitrada em primeira instância. Não havendo divergência, assim se decide.
Processo número 12 da pauta, RO 736-2014-006. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta. Revisor, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. E vota em terceira, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Inscrito, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pela primeira recorrente ausente. Doutora Denise, apenas a conclusão, por gentileza. Conheço dos recursos interpostos pelas partes, no mérito do parcial provimento ao apelo empresário para, primeiro, estabelecer que as campanhas universitárias ocorriam 2 vezes por ano, ocasiões em que a jornada de trabalho da reclamante se estendia até às 22 horas. B, determinar que seja observado o disposto no artigo 39 da Lei 8.177/91, que indica TRD acumulada como índice de correção aplicável aos débitos trabalhistas de qualquer natureza. Terceiro, observância do divisor 220, quando a reclamante esteve submetida à regra do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Em relação ao recurso da autora, dou-lhe parcial provimento para deferir o pleito equiparatório também em face do modelo Jacques Quentes Santos, mantidos os demais parâmetros fixados em sentença. Acresço a condenação o valor de R$ 5.000 e às custas o valor de R$ 100 pelo réu. Não havendo divergência, assim se decide. Processo número 40 da pauta, RO 523-2014-004. Relatora, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Revisora, desembargadora Denise Alves Horta e vota em terceiro, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscritos, doutor Gustavo Carvalho de Gouveia, pelo primeiro recorrente ausente, e a doutora Maria Inês Vasconcelos Rodrigues de Oliveira Tonel, pelo segundo recorrente presente. Não, tá bom, só metade. Doutora Maria Cristina, apenas a conclusão. Pois não, presidente. Acolho a preliminar eriçada em contrarrazões e não conheço do recurso ordinário do reclamado por inexistência ante a irregularidade de representação processual. Conheço do recurso ordinário do reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar a observância do divisor 180. Por compatível, mantenho inalterado o valor arbitrado à condenação em primeira instância. Queria fazer uso da palavra? Senhor presidente, somente para reforçar o erudito voto da relatora, realmente nesse processo, o banco reclamado não juntou procuração no recurso e não fez até o presente, e nem mesmo se configurou o mandato tácito, eis que o ilustre procurador do banco reclamado não compareceu a nenhuma das audiências. No que pertine às 7ª e 8ª horas, a única testemunha ouvida a rogo do banco reclamado comprovou integralmente a total ausência de poderes para assinar, dirigir ou atuar de qualquer forma de destaque dentro da instituição. E, finalmente, no que pertine à gratificação de função dos bancários egressos do Banco Benji e empregados do Banco Itaú, a questão já é por demais conhecida desta turma, eis que entende-se que a prescrição, neste caso, é parcial, eis que a lesão repercute mês a mês. Então, caso o segundo votante, o revisor, e a terceira votante, que no caso é a doutora Paula, adentrem ao mérito e afastem a preliminar já acatada, são esses os temas que eu exporia. Que se mantivesse a sentença no que pertine à gratificação de função, que corretamente afastou a prescrição total eriçada pelo banco reclamado e que mantivesse a 7ª e 8ª hora e as horas extras excedentes de 8ª deferidas. É o que se pede, justiça. Doutor, então, o resultado da eminente relatora atende os interesses da senhora? Atende. Não havendo divergência, assim se decide. Ok, muito obrigada. Temos mais um, pois não, que acho que seria o seguinte da pauta, o meu mesmo. Qual seria o seguinte? É o 5 da pauta. A reclamante, a Márcia Faleiro? 5? É o 5 da pauta? Ele foi adiado. Itaú, Unibanco. Doutora Denise. É o 00243, Márcia Helena. Esse eu só gostaria de escutar o voto. Nem não, mas foi adiado para a próxima sessão a pedido da doutora Denise. Paula Cantelli.
Denise, da doutora Denise? Foi adiado. Então, talvez possamos fazer alguma coisa. Recebemos uma proposta do banco de acordo neste processo muito significativa. Em homenagem à Semana da Conciliação, seria possível enviar a Central de Conciliação ou passaríamos primeiro para a senhora? A gente não recusa, não, uma proposta de acordo, assim, não, uma tentativa de acordo. Agora, para a semana já está em curso, a Semana da Conciliação? Setembro, né? Setembro, mas ainda eles estão recebendo ainda? Então, é possível, sim. Nós fizemos 73 acordos este ano, sabe? Esse caso, o banco vem tentando mesmo negociar. Então, acho que seria válido. Tá bom. O banco que é? Itaú. Banco Itaú. O Itaú, muito bem. Então uma remessa dos autos à Central de Conciliação. Acolhendo-se o pedido realizado da tribuna. Tá. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, esse fica retirado, né, e não adiado. Não, esse vai para a comissão. Remessa. Isso. Atendendo a pedido da tribuna, determina-se a remessa dos autos à Central de Conciliação. Marcelina. Para a conciliação, para a tentativa de conciliação. Conciliação. Processo número 28 da pauta, OAP 1208, 2013, 104. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. E vota em terceira, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito, doutor Deivson Malac Ferreira, pelo agravante ausente. Permito a conclusão. Conheço do agravo interposto no mérito nego de provimento. Custa pelo executado no valor de R$ 44,26. Havendo divergência, assim se decide. Processo 39 da pauta, OAP 1402, 2011, 152. Relatora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Revisora, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. E vota em terceira, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito, doutor Alex Santana de Novaes, pelo primeiro agravante presente. Boa tarde, doutora Alex. Boa tarde, excelência. Doutora Paula, apenas a conclusão. Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde, excelência. Conheço os agravos de petição e no mérito do parcial provimento ao apelo da exequente para determinar a incidência de juros e correção monetária sobre o crédito trabalhista até o efetivo pagamento. E nego provimento ao apelo da segunda executada. Custo pelos executados o imposto de R$ 44,26. Só aguarda divergência? Me permite falar sobre um único ponto, excelência? No senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, doutora Paula, excelência. O outro ponto do nosso agravo de petição diz respeito ao cálculo das horas extraordinárias. A decisão que transitou em julgado determinou que sobre a 7ª e 8ª horas se considerasse apenas adicional, porque entenderam já pagas, e que fosse calculadas horas extras excedentes a 44ª semanal. Mas não foi isso que entendeu o perito. O perito disse que não fez o cálculo dessa forma. O nosso recurso, ele traz isso detalhadamente, mas segundo o perito, a inclusão dessas horas na soma não foi considerada, das 7ª e 8ª horas. Isso, excelências, gostaríamos de que fosse elastecido o voto da ilustre relatora para prover integralmente nossa grave de petição. Pois não. Devolvo a palavra à ilustre relatora. Parabenizo, doutor Alex, pela brilhante citação oral e em relação a esse ponto do cálculo das horas extras, de fato, a decisão dos embargos de declaração que transitou em julgado, ela manteve a condenação de primeiro grau quanto às horas extras excedentes a 44ª semanal, com os reflexos, referindo apenas o pagamento adicional normativo sobre aquelas horas laboradas além da 6ª e até a 8ª hora diária. E a conta, diante dessa decisão, a conta foi retificada para apuração das horas extras excedentes a 44ª hora semanal. E, então, a prova técnica, eu entendo, eu transcrevi aqui um trecho até da perícia realizada, que os cálculos foram realizados apurando as horas extras acima da 44ª semanal, assim como a perícia também realizou a apuração dos adicionais incidentes sobre as 7ª e 8ª horas diárias, em conformidade
com comando exequendo. Então, como bem ponderou o doutor magistrado da COR, procede, o cálculo exequento foi feito de acordo com o comando. E o autor ele não apontou nenhuma diferença especificamente. Então, eu mantenho a proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Doutora Maria Eu peço vênia e acompanho a ilustre relatora. Também acompanho, presidente. Assim se decide. Obrigado, excelência. Boa tarde. Processo 29 da pauta RO 1215-2015-069. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Vota em terceira, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito, doutor Fernando Batista Procópio, pela recorrente presente. Boa tarde, doutor. Estou conhecendo o recurso interposto do mérito nego provimento. Posso falar? Sentido senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes dessa egrégia turma jogadora, servidores, colegas presentes. Excelências, trata-se de um recurso ordinário interposto contra uma sentença proferida na Vara do Trabalho de Ouro Preto, onde verifica-se, pelo pedido inicial, que a reclamante pleiteou indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes, danos estéticos, pensão mensal e vitalícia, por danos e demais danos, supostamente por doença ocupacional. Verificando-se os autos, notadamente a prova pericial produzida, o doutor perito ele concluiu pela inexistência do nexo de causalidade entre a doença de que a reclamante era cometida, eu falo era porque não é mais, e a atividade dela exercida na reclamada. Excelências, vale a pena destacar da conclusão do laudo pericial de folhas 939, 4 situações que, se os senhores me permitirem, eu vou traçá-las rapidamente aqui. As enfermidades que supostamente acometeram a autora possuem etiologia e fatores mantenedores extralaborativos, ou seja, estas não tiveram como etiologia o trabalho que foi por ela realizado nas dependências da empresa Delphi Automotive Systems do Brasil Limitada. A história relatada pela reclamante mostrou-se inverídica, contraditória, desconexa e fantasiosa. A empresa aqui em destaque sempre disponibilizou todas as ferramentas necessárias e recomendadas à autora para que esta pudesse exercer suas atividades dentro das recomendações ergonômicas legais. E, por fim, a reclamante encontra-se plenamente apta ao labor. Excelências, o processo foi julgado, com todo respeito à ilustre prolatora da sentença, em afronta ao laudo pericial. A perícia técnica foi feita por um médico respeitado e conhecido na região. Então, nós entendemos que, diante da conclusão do laudo pericial, a sentença merece reforma nesse aspecto. Um outro aspecto também merece reforma, e que, tendo em vista que não há comprovação entre o nexo de causalidade da doença da reclamante e o trabalho por ela exercida pela reclamada, não poderia esta última, a reclamada, responder pelos honorários periciais, estes arbitrados no importe de R$ 2.000. Pelo exposto, requer o provimento do presente recurso, com a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado inteiramente improcedente. Muito obrigado. Esse processo é oriundo da Vara de Ouro Preto. Eu vou me ater aqui à parte do laudo pericial, que se viu de esteio à decisão. Afirmou Lovato, aspas, existe nexo de causalidade entre a patologia cometida pela reclamante, tendinopatia crônica de membro superior esquerdo e as atividades laborais de operador de produção exercidas pela mesma na empresa reclamada, classificação 2 de Schilling. O trabalho é entendido como um fator de risco, ou seja, um atributo ou uma exposição que está associada com uma probabilidade aumentada de ocorrência de uma doença, não necessariamente um fator causal. O senhor evocou a folhas 959... 939, e aqui eu estou falando as folhas 958. E isso se evidencia, conforme registro do perito no item 9, comentários, folhas 959, pela circunstância de que, embora diagnosticada com tenossinovite desde 2011,
Com sucessivos afastamentos previdenciários desde então, a reclamante retornou ao trabalho com restrições de movimentos, porém no mesmo posto de trabalho, onde laborava antes do último afastamento pelo INSS, onde exerceu suas atividades até a sua demissão, em 21/5/2015, período de fechamento da empresa reclamada. Vale ressaltar, nesse sentido, a postura omissiva da reclamada em não proceder à readaptação da autora condizente com a nova condição física. Em decorrência do apurado, cai por terra, com renovada vênia, o argumento recursal de que não restou configurado o nexo de causalidade, uma vez que as provas produzidas evidenciam o contrário. A culpa da recorrente também se evidencia na medida em que, no curso do contrato de trabalho, houve recomendação médica para que a autora fosse transferida de área de trabalho, providência não tomada pela reclamada. Assim, configurado o dano e o nexo de causalidade decorrente da contribuição e o impacto gerado pelo trabalho desenvolvido e o agravamento da moléstia que cometeu a autora, correta a sentença que reconheceu a culpa da reclamada e condenou a reparação devida pelo dano causado. No caso, considerado o tempo de labor desenvolvido, 16 anos, o dano gerado, o salário oferido e o porte econômico da reclamada, considero razoável o valor arbitrado de R$15.000. Por isso, nego provimento ao apelo e indago se há divergência. Inteiramente de acordo, senhor presidente. Também estou acompanhando, silêncio. Eu sou terceiro votante. Assim se decide. Muito obrigado, boa tarde. Teve? Os dois ombros. O que vai acontecer agora? Ele é uma extra pauta. 16 anos. AP 59, 2015, 162. Relatoria da desembargadora Paula Oliveira Cantelli, revisora juíza convocada Maria Cristina Diniz Cacheta e vota em terceiro desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Yolanda Nayara Rodrigues e o doutor Estevão Montenari Barbosa pelo agravante ausentes. Processo adiado na sessão 16/8/2017. Qual que é o número? Ele é extra pauta? Extra pauta. É da senhora. 59, 2015. É o 59? Magazine Luiza? Processo 10.0059, isso mesmo. Tem uma divergência. São divergência? Ele está na divergência? Hein? A só lançou divergência do Ele é extra pauta. Não, eu sou relatora. Eu não sou relatora, é o 00059. É. Observação, aquela do IPCAE. Só um momentinho. Físico? Físico, é. Eu tenho uma divergência. Processo. Estou com ele aqui, não. Quer assistir, mas não foi feita a inscrição. Não chamou ele aqui porque eu não estou localizando ele impresso. Não, eu queria... Tá. Chamou ele aqui no julgamento virtual? Esse é físico. Então. É um. Ah, localizei ele aqui no... Tá. Letícia Magazine Luiza, não é isso? Mantém a lição primeiro. Conheço o agravo de petição interposto pelo exequente, no mérito nego-lhe provimento. Curso pela executada na forma do artigo 589-A, inciso 4 da CLT. Esse processo é 10 a pauta, né? É o... Não. Não, é o extra pauta. Extra pauta 001. Tem uma divergência da doutora Cristina, Maria Cristina Cacheta. Eu estou pedindo vênia, eminente relatora, pelo seguinte. Eu mantenho a decisão de primeira instância, que não negou provimento ao AP, negou provimento aos embargos, entendendo que houve uma penhora. A parte tomou ciência, há um despacho de publicação da penhora em 24/1, a parte tomou ciência em 25/1, e eu entendo que o prazo para impugnação iniciou-se no dia 25.
A impugnação foi ofertada no dia 3 de fevereiro, estando, a meu ver, intempestiva. Então, peço o vênia, eminente relator, e mantenha a decisão de primeira instância. Nego provimento ao AP. Doutora Denise. Senhor presidente, eu estou entendendo que a discussão, ela cinge-se o início do prazo para o exequente impugnar a sentença. E, segundo o voto condutor, o prazo foi a partir do momento em que o exequente teve ciência do valor que estava sendo a ele liberado. Do contrário, não teria como verificar o acerto ou não, né, do valor para poder impugnar. Então, diante disso, que esse conhecimento se deu numa data posterior, eu estou entendendo que a impugnação protocolada ela ocorreu dentro do limite do prazo, como disse a relatora. Então, estou acompanhando o voto condutor. A decisão é por maioria, vencida a eminente juíza convocada Maria Cristina Diniz Cacheta, que negava provimento ao agravo de petição, por entendê-lo intempestivo, né? Intempestivo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Entendi. Mas, doutora, só fazer uma ressalva, porque eu alterei esse voto e, de fato, eu entendo. Estou até conferindo aqui na tela se está em conformidade, que eu achei aqui o voto impresso. Eu entendo que, de fato, a oposição da impugnação à conta de liquidação, em 3/2, ela foi intempestiva. Eu ia exatamente entendi. falar isso agora aqui com a senhora. O quê? Que ela estava intempestiva. Estava intempestiva. Isso mesmo. É isso? Exatamente. Eu cheguei agora o voto aqui da senhora e eu falei, mas ela está convergindo. Exatamente. Então, não seria uma divergência, seria uma convergência. Uma convergência. É porque, de fato, Vossa Excelência colocou a divergência anteriormente e eu analisei e acompanhei e alterei a proposta de voto. Vossa Excelência alterou porque havia apenas, eu me lembro desse processo, porque havia apenas uma divergência de fundamentos e Vossa Excelência, ou então este é outro voto. Será que este é outro? Acho que tem um outro também, doutora Denise. Porque esse aqui, o que aconteceu, que foi convolado em penhora os depósitos recursais em 25 de janeiro de 2017, uma quarta-feira. Então, o prazo de 5 dias para o exequente opor a impugnação à conta de liquidação iniciou-se no dia 26 de janeiro de 2017, findando-se em 30 de janeiro. Ele opôs em 3 de fevereiro. E ele opôs no dia 3, então estava intempestivo. Então, correto o doutor Jacó. Agora, eu vi aqui que a Vossa Excelência fez uma convergência, não é isso? De voto, então eu estou de acordo. Em razão dessa modificação? Pois é, presidente. É que, inicialmente, eu estaria acompanhando a doutora relatora, então eu vou pedir vista desse processo. Porque, ao meu sentir, havia justamente uma interpretação divergente quanto à data em que o exequente havia tomado conhecimento. Então, eu acolhi a primeira proposta de voto da doutora relatora, então vou pedir vista para a semana seguinte. Só já adianta. Exatamente, presidente. Tendo em vista que termina hoje a minha convocação, então eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se eu já posso deixar o meu voto registrado. Eu estou acompanhando. Então, ele fica adiado para a próxima sessão? Aqui é o número, eu acompanho a eminente relatora. 00059-2015. Você já votou, viu? Eu acompanho a relatora. Ele é físico? Ele é físico. É físico. Físico. Então, esse é o A doutora Cristina já votou, já está registrado. Já. Agora, tem mais observação? Nossa, misturei tudo. Uma vez encerradas as sustentações orais nos processos físicos, proclamo dos demais feitos na forma da conclusão dos eminentes relatores, tal qual nele se contém,
Abstração feita. As divergências que serão examinadas no momento oportuno. Agora iremos ao PJE, sustentação oral. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, o número 6 da Sala das 13h11, o RO 1006566-2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito Dr. Marcelo Luiz Guimarães Costa, pelo segundo recorrente presente. É o 10065. É o número 6 da Paula. Marcos Aparecido. Qual que é esse? 32? O 6. O terceiro lá. Número 6 da Paula. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Só um momentinho, deixa eu chegar à conclusão do... Conheço o recurso interposto pelo reclamante e no mérito nego-lhe provimento. Conheço também do recurso interposto pela reclamada e do mérito nego-lhe provimento. Estou negando provimento a ambos os recursos. Boa tarde a todos. Com devido respeito à proposta de voto do ilustre relator e à sentença de piso, mas a reclamada entende que a sentença merece reforma nos pontos em que se insurgiu. Nos presentes autos, o reclamante, basicamente, ingressou em juízo alegando que, embora dispensado da marcação de ponto, jamais exerceu um cargo de confiança. Aí, razão pela qual postulou o pagamento de horas extras. A reclamada, por sua vez, esclareceu e, com devido respeito, demonstrou que o reclamante desempenhou, sim, durante todo o contrato de trabalho, um cargo de confiança e, portanto, estava inserido na exceção prevista no artigo 62, inciso 2 da CLT. O recurso ordinário tem até outros pontos, mas eu acho que merece mais atenção e eu gostaria de destacar que realmente a questão afeta ao enquadramento do autor na exceção do artigo 62. E nesse ponto, se tratar de matéria eminentemente fática, eu gostaria de ressaltar alguns pontos que se extraem do caderno probatório. O reclamante era responsável por gerenciar uma equipe de 30 a 35 subordinados a ele. O reclamante era responsável pelo exercício do poder disciplinar em relação a esses subordinados do seu setor. O reclamante tinha o poder de decidir quem seriam os subordinados admitidos e dispensados. O reclamante era o responsável por controlar a jornada de subordinados e, eventualmente, liberações de seus subordinados. O autor, conforme prova testemunhal produzida, chegou a convocar reunião para divertir seus subordinados e, ao final... Só pela ordem aqui, o problema é o seguinte, nesse caso aqui, eu estou negando provimento ao recurso do reclamante, estou negando provimento ao recurso da reclamada. Isso está sustentando pela reclamada. Pela reclamada. Então, uma vez que eu estou mantendo... estou negando provimento ao apelo do reclamante, isso deve se ater, data máxima vem, ao recurso da reclamada, porque eu neguei provimento ao recurso do reclamante. Sim, mas esse é o ponto do recurso da reclamada. Não, do recurso da reclamada é intervalo entre a jornada, labor por meios telemáticos. Só esses dois temas. Desculpe, o presidente mas as questões estão na matéria comum. Matéria comum? Trabalho, compensação de jornada. Matéria comum, recurso da reclamada. Pois não, pode continuar. Tá. Desculpa, me deu até um susto. Vamos lá, continuar. Conforme prova testemunhal produzida, o autor chegou a convocar reuniões para divertir seus 30 a 35 subordinados e, ao final,
ameaçou dispensá-los. Diante desse cenário que desponta da prova, com devido respeito, robusta prova documental produzida, eu questiono: que empregado possui poderes para gerenciar uma equipe de 30 a 35 subordinados, punir subordinados, decidir os subordinados que seriam admitidos e dispensados, convocar reuniões para divertir subordinados e, inclusive, ao final, ameaçá-los com a possibilidade de dispensa? Com devido respeito, esse é o cenário clássico de um empregado exercente de um cargo de confiança e inserido, portanto, na exceção prevista no artigo 62, inciso 2 da CLT. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, outro ponto que merece destaque, diz respeito à remuneração do autor. Ele oferia salário, remuneração, valor superior a R$ 9.000. Essa remuneração superava em até 8 vezes a remuneração de alguns dos seus subordinados. O subordinado que oferecia o maior salário, todos inclusive eram horistas, oferiam uma remuneração mensal de R$ 4.000. Evidente, portanto, o patamar salarial do reclamante completamente diferenciado em relação a toda essa gama aí de 30 a 35 subordinados. E aqui, sem a pretensão de vincular o julgamento proferido por essa egrégia turma, mas, sem dúvidas, corroborar o que foi exposto no recurso ordinário, o que tem sido exposto aqui na tribuna, eu gostaria de destacar que, recentemente, esse egrégio regional apreciou um recurso de um processo movido por um par do reclamante. Trata-se de processo idêntico, inclusive em que foram ouvidas as mesmas testemunhas. Eu gostaria, se me permitem, até de ler um trecho aqui do recurso ordinário, porque eu acho que é elucidativo acerca da questão. No caso em análise, o conjunto probatório evidenciou que o reclamante, como coordenador de logística, exercia cargo típico de chefe de departamento da empresa ré, estando diversos outros empregados a ele subordinados. O depoimento da testemunha da reclamada, o Wellington de Castro, que frisa também foi ouvido nesse processo, foi elucidativo quanto ao tema. No momento em que afirmou que ele podia punir empregados dando advertências e suspensões aos empregados por falhas funcionais, que quando era definido que haveria despedimento de empregados, o reclamante tinha autonomia para definir quem seriam os despedidos. O reclamante tinha de 20 a 30 subordinados. O fato de poder aplicar as penas de advertência e suspensões demonstra de forma contundente que o reclamante possuía poderes de comando e de gestão diferenciados de um empregado comum, exercendo parte relevante do poder empregatício da reclamada, mormente no tocante ao poder disciplinar. A circunstância de haver de 20 a 30 empregados subordinados ao autor também reforça a tese da defesa, sendo certo que tal fato demonstra que as suas atribuições lhe enquadravam o conceito de exercente de cargo de gestão, com claro exercício de poder diretivo empregatício, nos moldes exigidos pela lei trabalhista, especificamente artigo 62, inciso 2 da CLT. Com devido respeito, portanto, ao entendimento esposado pela sentença de piso e a proposta do ilustre relator, a reclamada entende que a análise do conjunto probatório evidencia que o autor se enquadrava de forma fiel na exceção do artigo 62, inciso 2 da CLT, sendo um típico empregado exercente de um cargo de confiança, e por essa razão espera provimento do recurso ordinário para que seja absolvida do pagamento de horas extras. Obrigado. A despeito do brilhantismo da sustentação, eu não diviso como modificar a postura de voto, eu faço por quê? A emenda já estratifica a área do voto, é o seguinte: cargo de confiança, artigo 62, 2 da CLT, não caracterização. Para a caracterização do cargo de confiança, é imprescindível que as atividades exercidas pelo trabalhador sejam aquelas inerentes à gestão com plena autonomia em decisões ligadas à atividade empresarial.
Não demonstrada nos autos a presença de tal peculiaridade, não há espaço para aplicação do disposto no artigo 62(2) da CLT. A sentença é oriunda da 2ª Vara de Sete Lagoas e o recurso é comum aqui no que tange as horas extras, tanto do reclamante quanto do reclamado, e eu convido com a decisão de origem, e já sustentou aí, muito bem sustentado, por sinal, que o reclamante exercia função de confiança, todavia eu não entendo dessa forma. Entendo que o enquadramento na exceção de que trata o artigo 62, inciso 2 da CLT, exige que o empregado detenha poder de gestão e representação que não restou demonstrado nos autos. Na hipótese, apesar de exercer função de chefia e de possuir padrão remuneração diferenciado, como o senhor bem salientou, em mais de R$9.000, o conjunto probatório demonstra que o reclamante não detinha plena autonomia em decisões ligadas à atividade empresarial. Nesse sentido, o depoimento da testemunha Wellington de Castro, indicado pela reclamada, ao afirmar que o reclamante não podia despedir empregados sem autorização do gerente. Bem assim, que o autor só pode chegar mais tarde ou sair mais cedo com autorização de um superior, e dê tal. Lá do outro, não se pode deslembrar, ainda que a própria demandada contraria a tese de defesa e admite a existência de controle de horários, ao colacionar aos autos os documentos denominados movimentos de colaboradores, que indicam os horários de entrada e saída do reclamante, registrados na catraca eletrônica. Verbe grácia e de tal. Assim, correta a decisão aquá, que afastou a incidência do artigo 62, tal caso em análise. Lá do outro, a sentença também não merece reparo no que pertine à jornada fixada, pois os controles de catraca consignam horários variados de entrada e saída e está em consonância com a jornada extraída da prova oral, motivo pelo qual, atento ao princípio da razoabilidade e ao que ordinariamente acontece, artigo 375 do Auto Processual Civil, devem ser considerados para cálculo de horas extras decorrentes do excesso de jornada e descumprimento dos intervalos intrajornada e intrajornada, considerado ainda os registros do dia anterior, cujos registros haviam ainda sido lançados com relação aos dias em que não houve lançamento de entrada e saída no relatório da catraca eletrônica. Tudo entre aspas aqui. No que se refere, conforme determinado em origem, no que se refere à compensação de jornada constante dos acordos coletivos, reconhecida a habitualidade do labor extraordinário, afasta-se, nos termos da súmula 85.4 do TST, a tese de que o acordo de compensação de horas tornaria indevidas as horas extras excedentes de 8ª diária. Ressalte-se que, apesar da ressalva contida no final do enunciado citado, segundo a qual, quanto às horas destinadas à compensação, deve ser pago apenas o adicional. Não há no recurso pedido sucessivo nesse sentido, o que inviabiliza a redução da condenação. Provimento negado. No que atinge ao intervalo interjornada, eu também convijo com a decisão de origem, pois, conforme se observa nos registros de catraca, o desrespeito ao intervalo interjornada não era habitual, não se podendo acolher os reflexos postulados. Integração das gratificações. Isso é do reclamante. Agora, recurso da reclamada. Intervalo interjornada. Ao contrário do alegado pela recorrente, a prova oral não comprovou a correta fruição do intervalo intrajornada e a alegação do reclamante de que, aspas, o tempo para ir ao refeitório é de 10 minutos de seu local de trabalho tinha 30 minutos de intervalo. Pegava a fila de 5 minutos, fecha aspas. Não possui o condão de alterar a condenação, pois nos termos do artigo 71, caput da CLT, bem assim, da súmula 437 do polêmico TST, o intervalo intrajornada para jornadas que excedam 6 horas é de no mínimo 1 hora. Improspero clamor recursal. Labor por meios telemáticos,
Da mesma forma, entendo correta a condenação do pagamento do labor extraordinário, na forma acolhida na sentença, que observou o princípio da razoabilidade para a fixação do tempo correspondente. E com esses fundamentos, eu nego provimento a ambos os recursos e indago-se a divergência. Não, inteiramente de acordo, senhor presidente. Também está acompanhando, excelência, aí a prova, né? Oral é a prova documental. Assim se decide. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Até. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 13 da Sala das 13h11, o RO 10.307.43/2015. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito o doutor Alex Santana de Novaes, pelo segundo recorrente presente. 10.307. Deu. É o 13 da pauta. Ismar. Boa tarde de novo, excelência. Vou esperar chegar aqui. Aí. 15 minutos. Vai ao show do. Vai no show do. Tudo aqui dica. Show do. 43. Tem divergência mesmo? Fica paciência com isso. Aqui? Não. Não. Conheço os recursos ordinários e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso interposto pela ré para, declarando nula a decisão do desembarque de declaração de detal, determinar o retorno dos autos de origem para que seja dada a oportunidade à reclamada para se pronunciar em relação aos embargos de declaração apresentados pelo autor e posterior julgamento da questão como se entender de direito. Em decorrência, prejudicado o exame dos demais tópicos do recurso, bem assim do apelo interposto pelo reclamante. Tem interesse em fazer outra palavra, doutor? Sim, excelência. Com todo respeito da decisão do ilustre relator, entendemos nós que aqueles embargos trataram de corrigir um erro material, no que seria desnecessária a intimação da outra parte. Se ultrapassado a preliminar, excelência, o processo pronto para ser julgado diz respeito a uma relação de emprego declarada em primeiro grau e entendemos nós a existência de dois vícios. Primeiro, a determinação do valor a ser pago ao trabalhador. O motorista entendeu o juiz de primeiro grau que, tanto quanto os recebimentos por meio de PJ, quanto por RPA, quanto contrato de frete, era para ser calculado à base de 40% daqueles valores. Não entendemos justo isso. E quanto à jornada, a prova testemunhal determina, ao contrário de que entendeu o juiz de primeiro grau, um elastecimento até as 20h30. Por isso, esperamos seja negado o provimento, não seja acolhida preliminar e, se ultrapassado, seja provido o recurso do reclamante. É o que espero, excelência. Pois não. Eu costumeira atenção à esmerada sustentação, como só é acontecer. E a emenda é o seguinte: embaixo de declaração, efeito modificativo, vista prévia à parte contrária. É passivo de nulidade decisão que acolhe a embaixo de declaração com efeito modificativo, sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária nos termos do OJ 142 da SBI 1 do Colente TST, atualizada após a entrada em vigor do CPC atual. Então, no caso, como houve efeito modificativo, tocaria a vista à parte contrária sob pena de nulidade. Então, só manter minha proposta de voto, só estou me atendo à pena preliminar aqui. O senhor tem preservado o direito do senhor de... A gratificação. Perfeitamente. Da decisão, nulidade de divergência. Eu também concordo, doutor Paulo, em que pese a excelente sustentação oral, é preferível dar nulidade, voltar a dar a vista para outra parte de uma vez, sabe, doutor Alex, para poder sanar qualquer eventual alegação. Então, acho que atrasa um pouco o processo, de fato, mas eu acompanho, doutor Paulo.
Se fosse apenas um erro material, né, de cálculo, mas aqui no caso houve um efeito quantificativo. Foi conferido, né, efeito modificativo, então à luz do novo CPC. Assim se decide, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 15 da Sala das 13h11, o RO 10.309/91/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Ana Paula Costa, pelo primeiro recorrido, presente. Não, doutor Paulo, 10.309. Boa tarde, Boa tarde, excelência. Gostaria de ouvir o voto. Deixa eu esperar aqui chegar. Aqui. É o 15 da pauta, não é isso, Val? É. Ainda tem esse 15 aqui. Como é que a gente vai? Chegando. Eu tenho 15 pendente. Eu tenho 15 e o 4. Quem quer fazer? Conheço os recursos interpostos no mérito, né, provimento a ambos apelos. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Não, a senhora quer fazer uso da palavra? Não. E tal que se é divergência. Não havendo divergência, assim se decide. Boa tarde, doutor. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 43 da Sala das 13h11. Processo 11.323.66/2015. Voto a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Gabriel Monteiro Cachito, pelo recorrente presente. A última semana. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É porque tem um evento no TST, aí eles adiaram. 11.323? 11.323. Não. Qual que é o número dele? O número 43, estou esperando É o ver se chega. É esse mesmo. Não, mas o número dos autos. 11.323. Deixa eu checar. Minha vara tão Termino minha conclusão. Eu estou conhecendo o recurso interposto no mérito, nego provimento ao apelo. Gostaria de sustentar. Pois Estou não. pelo reclamado. Tem prazo regimental. Boa tarde a todos os desembargadores, integrantes da escola da turma, ilustríssimo representante do Ministério Público, secretários, demais servidores, colegas, estudantes de Direito. Trata-se de recurso interposto pela segunda reclamada, Mãos Aires, visto que a sentença de primeiro grau entendeu pela responsabilidade subsidiária dos créditos deferidos ao reclamante, por todo o tempo estabelecido na sentença, qual seja, salvo engano, 5 anos. Inclusive decretada aí a prescrição dos demais créditos anteriores a 2010. A reclamada entende que a limitação da responsabilidade subsidiária ela deve se a empresa ela deve ser limitada a responder pelos créditos que efetivamente surgiram em face da prestação de serviço do reclamante, qual seja, todos aqueles tempos arrolados nas planilhas colacionadas na petição de contestação, bem como no recurso ordinário. Inclusive, a reclamada entende que, na verdade, essas informações estão colacionadas autos nos documentos de controle de portaria, tais informações sequer foram impugnadas pelo reclamante. Sendo assim, a responsabilidade ela deve ser limitada tão somente aquele período que efetivamente o reclamante prestou serviços à reclamada. Na verdade, a primeira reclamada que foi beneficiada pela prestação de serviço da primeira reclamada, né? Pelo contrato de prestação de serviço. Inclusive, juntamos aí 2 jurisprudências do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, que entende da mesma forma que a reclamante. E peço vênia apenas para ler parte da ementa.
Nos termos do item 6, súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o limite temporal da condenação subsidiária da tomadora de serviço é fixada pelo período em que o trabalhador efetivamente lhe prestou serviço. Sendo assim, com base nesta súmula ora citada, bem como nos demais fundamentos do recurso ordinário, pede deferimento ao recurso. É o que se pede, Justiça. Pois não, apesar da esmerada sustentação oral aí, eu diviso com modificar a propositura de voto. Faço porque a sentença oriunda da 5ª Vara de Contagem e que se discute a responsabilidade subsidiária, da limitação dela. Esse termo já é prosaico e os termos da súmula 331, 440 ST, é claro a mais não poder ao asseverar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. No caso de espécie, entendo que falta razão ao recurso, mantém a sentença de origem e trago à colação a decisão, parte da decisão do juízo, que entendeu o seguinte: registre por oportuno que a segunda ré alegou que o reclamante não prestou serviço em seu favor em determinadas datas. Ponto final. Dos exames dos controles de portaria, constata-se que, em alguns documentos, sequer consta o nome do autor, e em outros verifica-se a marcação do registro de jornada. Cite-se como exemplo o dia 28/3 de 2011. Desse modo, conforme dispõe o artigo 373(2) do CPC, competia à ré comprovar o fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, indicando os dias em que não foi beneficiário do serviço prestado pelo autor, o que não ocorreu. De mais a mais, impede ressaltar que, nos termos da súmula já dita, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação. Assim, a responsabilidade subsidiária alcança a totalidade das verbas reconhecidas da origem e não apenas somente 50% delas, como pretende a reclamada do apelo. Deste modo, renovada a vênia, não merece prosperar o pedido de limitação da responsabilidade imposta à recorrente. Nada a reparar. Indaga-se a divergência. Não, senhor presidente, inteiramente de acordo. Assim se decide, doutor. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Processo do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho com pedido de preferência. É o número 37, da Sala das 13h11, o ROPS 10.911-78/2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Cláudia Amélia para assistir. 10.911. Sim. 37. Já localizei. Já? Já. Aqui, tá custando, achei. O meu eu estou entrando aqui também. Devagarinho. Hamilton. Hamilton e Ladir, né? Eu conheço o recurso deposto pela reclamante, por quanto próprio tempestivo, e no mérito nego-lhe provimento, adotando as razões de decidida, adota a sentença recorrida, confirmando-a pelos seus próprios jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT. Indaga-se a divergência? Não, senhor presidente. Assim se decide. Vários dessa sala. Doutora Paula. Paula Cantelli? Sim. Paulo Chaves, Maria Cristina, Paulo Chaves. Não está aqui, não. Paulo Chaves, tem dois Paulo Chaves aqui. Só mais de uma sala. Deixa eu pôr na frente da pauta, já foi?
Minha sala não foi, não. A sala do doutor Paulo. A sala do doutor Paulo acabou, né? O quarto já foi? Quarto? Não sei por que você não está indo. A sala da doutora Paula. Esse foi retirado de Paulo. Foi retirado. É aquele que foi... É doutora Paula 1316. Só um minutinho que eu vou incluir isso aí. 1316. É a Uber entrou uma petição para fazer uma petição fazer o quê? Uber entrou petição para ser fez a também, né? Vai lá de novo no painel do secretário. Ô, querido, muito obrigada, viu? Abriu os seus, você Hã? Normalmente você já ela tem isso aqui, né? Vamos chamar mais cedo. 12h30. 16. Ah, tá. Deve ser um brincadeira. Ai, meu Deus. 23. Senadora Paula. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, é o número 15 da Sala das 1316, o AP 10.44587/2014. Votam desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares, pelo agravado presente. Doutora Paula, apenas uma conclusão. Conheço o agravo de petição interposto pelo executado e, no mérito, nego-lhe provimento. Boa tarde, doutor. Tem interesse em fazer uso da palavra? Eu gostaria, senhor presidente, aproveitando para cumprimentá-lo, demais senhoras desembargadoras integrantes dessa igreja turma, com relação especificamente à questão da litigância de má-fé. Nós temos aqui um embargo de pré-executividade, onde o embargante alega que não é mais sócio da empresa. Logo, não poderia, né, sofrer a execução. Acontece que o reclamante foi dispensado em fevereiro de 2014. O embargante, que também é advogado, fez uma alteração contratual em março de 2014, que foi registrada em maio de 2014. O detalhe é que ele compareceu às audiências inicial em junho de 2014 e de instrução em 19 de agosto de 2015. Se apresentou como sócio da reclamada e realizou as audiências representando a reclamada. E agora, naquela época, ele não estava incluído como pessoa física na lide. Ele foi representando a empresa. E agora, quando a empresa não cumpriu com a obrigação de quitação do débito apurado e nós iniciamos a execução contra a pessoa física, ele vem nos autos, apresenta o embargo e alega que não faz parte da reclamada desde março de 2014. Então, nós entendemos, principalmente em se tratando de um colega advogado, que ele tem total consciência da necessidade de se litigar de boa-fé. Então, entendo que, nesse caso, caberia sim. Nós apresentamos o requerimento quando da análise dos embargos de execução, mas o juiz Acó entendeu que era mero exercício do direito de defesa do embargante, mero exercício constitucional da ampla defesa do recipiente. Então, eu entendo, data máxima vênia, que cabe uma aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante nesses autos. Pois não. O senhor está pelo exequente? Pelo exequente, agravado. O senhor fez o requerimento de litigação, de pedido de litigação de má-fé na contraminuta? Na contraminuta. Inclusive, apontei os IDs das audiências realizadas até um ano após a saída. Aí há uma fraude no nosso entendimento, ou na saída dele da sociedade, ou então uma fraude processual, quando ele representou a empresa como sócio, inclusive prestou depoimento. Senhor presidente, eu neguei provimento ao agravo de petição do executado e, de fato, não há análise aqui, na proposta de voto, desse pedido de litigação de má-fé que foi exposto pelo doutor da tribuna, segundo ele, que foi arguído na contraminuta. Então, eu vou pedir o adiamento para acrescentar isso para a próxima sessão, essa análise. De fato, não há essa análise aqui. Adiada para a próxima sessão. Perfeito. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor.
Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o número 3 da Sala das 13h16, o RO 144-19/2016. Votam a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Giovanni Câmara de Moraes pelo recorrido presente. Boa tarde, doutor. Apenas concluo. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Conheço o recurso ordinário, no mérito, nego-lhe provimento. Tá, eu me reservo, então, o direito de sustentar caso haja alguma divergência. Não havendo divergência, assim se decide. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Processo de relatoria da desembargadora Paula Oliveira Cantelli é o número 14 da Sala das 13h16, o RO 10.430-31/2017. Votam a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Erivelton de Castro Abreu pelos recorridos presente. Senhor presidente, ele tem segredo de justiça, esse processo. Doutor, o segredo de justiça se respeita a quê? Coisa que... É um processo tranquilo, que inclusive foi julgado extinto no primeiro grau. Isso. Pela ilegitimidade da parte. Não tem nada que possa... Não. Verifiquei nada. Não tem nada que... Só por rasgo excessivo de cautela, ao menor... posição de prudência, só não nominar o nome das... Dar o nome das... Para reclamante, reclamar, só não nominar. Tá certo. Vai gravar? Não. Não, precisa... Então fica retirado, né, o segredo de justiça. Conheço o recurso ordinário, conceda ao autor os benefícios de justiça gratuita, acolha preliminar de nulidade da sentença e declaro a legitimidade ativa dos autores, determinando o retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizada a correção ou complementação da inicial, observando os termos do artigo 321 do novo CPC. Ainda determina a regularização do polo passivo com a devida citação da parte ré e a intimação do MPT, Ministério Público do Trabalho, e, por fim, reabertura da instrução processual. Esse aqui, vou verificar. É a conclusão. Faz uso da palavra? Faço Esse uso da é palavra. o 14. Boa tarde a todos. Bom, o processo em tela diz respeito a uma ilegitimidade que foi inclusive, declarada pela juíza de primeira instância, e acredito que o fato do processo ter sido extinto sem a resolução do mérito já abriria para o autor uma oportunidade de estar ingressando novamente com o processo. E a opção pelo recurso ordinário, ao meu ver, ele estaria prosseguindo no erro, sendo que teve a oportunidade de regularizar e ainda assim opta por um recurso, fazendo uso da máquina pública, tendo em vista que ele poderia sanar, e não sanou, e o processo volta para a primeira instância com o mesmo vício. Eu acredito que, ao meu ver, deve ser feita justiça e não ser acolhido o recurso, e sendo extinto da mesma forma que foi em primeira instância. O senhor pede pela manutenção da sentença de primeiro grau, né? Isso. Senhor presidente, em que pese a sustentação oral realizada da tribuna, na peça de ingresso, os autores que são herdeiros do falecido réu, eles postulam condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, horas extras, verbas trabalhistas, por exemplo, horas extras, as multas do 467, 477, adicional de estabilidade, verbas rescisórias, etc. Então, evidentemente, essas verbas todas, elas têm natureza patrimonial e compõem o patrimônio material do falecido obreiro e são transferíveis segundo a norma do artigo 1784 do Código Civil. Nesse caso concreto, a certidão de óbito, a certidão de casamento, as carteiras de identidade emitidas pela Secretaria de Segurança Pública e cadastro de pessoas físicas da Receita Federal da viúva e seus filhos revelam que os autores eles são, de fato, herdeiros necessários do falecido. Ou seja, a meu ver, não há que se falar em legitimidade ativa no caso em exame, haja vista que há nos autos comprovação suficiente de que os autores são herdeiros necessários do falecido. E, além disso, a douta magistrada Acó, na audiência realizada no dia 13 de junho de 2017,
ela deferiu o pedido feito pelo procurador dos autores para retificar o polo ativo para fazer constar o espólio do ex-empregado, que eu não vou citar o nome em razão do requerimento, o que foi deferido pela douta magistrada. Então, eu entendo que, diante de eventual inépcia da inicial, o juiz, ele pode verificar, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ele pode indicar com precisão esse erro e, devendo ser corrigido, complementado. Então, eu entendo que não houve sequer essa devida triangularização processual, eis que desprovido dos autos, inclusive a citação da ré, válida da ré. Em face do exposto, eu dou provimento ao recurso para acolher essa preliminar de nulidade e declarar a legitimidade ativa dos autores, declarando ainda a devida citação da ré. E, além disso, como o processo envolve o interesse de um menor incapaz, ou seja, incapaz, eu entendo que é necessária a intimação e consequente intervenção do Ministério Público do Trabalho, e minha proposta de voto é nesse sentido, senhor presidente. A divergência? Não, é silêncio, porque, inclusive, no polo, né, passivo um menor, necessariamente tem a ver a manifestação do Ministério Público. Pois não. Doutor Denise? Tá. Assim se decide, doutor. Obrigado. Boa tarde a todos. Processo de relatoria da desembargadora Paula Oliveira Cantelli, é o número 12 da sala das 13h16, o RO 00-10347-20/2017. Vota a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o Dr. Márcio Murilo Pereira, pelo recorrido ausente. Doutora Paula, apenas a conclusão. O 12, né? 12. 10.347. Conheço o recurso ordinário, exceção de seu tópico 3.1, referente à apresentação de documentação relativa aos técnicos de segurança do trabalho dos últimos 5 anos e à realização de perícia contábil, por ausência de interesse recursal. Rejeita as preliminares arguídas e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação a aplicação do artigo 600 da CLT, conforme os termos constantes da fundamentação, parte integrante deste dispositivo. Reduz o valor das custas para R$ 900, calculada sobre R$ 45.000, valor hora fixado para condenação. Fica reautorizada a requerer a restituição do valor das custas processuais pagas a maior. Não havendo divergência, assim se decide. Só rodar aqui. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o AP número 1, processo número 1, da sala das 13h16, o AP 349-70/2010. Votam a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Wagner Marçal Silva, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutora Paula, apenas a conclusão. Boa tarde, doutor. Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente. No mérito, dou-lhe provimento para determinar a retificação dos cálculos preciais de ID 4ABBC20, página 19, a fim de que não se deduza qualquer valor a título de ATS pago, mediante a completa exclusão da coluna E do anexo 1A, apurando-se como diferenças de ATS sobre CTVA, incorporados os valores discriminados na coluna D do anexo 1A, sobre os quais ainda deverão incidir as correções pertinentes e o FGTS a recalcular. Custas pelo executado no importe de R$ 44,26. Teria de fazer uso da palavra ou aguarde divergência? Esse advogado se reserva o direito de aguardar eventual divergência. Pois não havendo divergência, assim se decide. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Agora tem a sala da doutora Maria Cristina. Maria Cristina. Terminou do senhor. Você me dá licença, doutora Maria Cristina, eu não voto. Ah, não, é um que eu voto. Eu voto? Sala 13h20. Sala das 13h20. 13h20. 13h25. 3 da pauta. O número 3, não? Qual que é? Processo
Número 3, da sala das 13h20, de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, 10.240.63/2017. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro, pelo recorrente ausente. Doutora Maria Cristina, apenas a conclusão. Conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Não havendo divergência, assim se decide. Tem um pedido para assistir o processo da doutora Maria Cristina na sala das 13h25, mas a doutora Paula participa. A doutora Maria Cristina estava vinculada ao gabinete do senhor na época. Então, o que eu faço aí? Eu criei uma sala para ela. É uma que ela está vinculada. Então, na sala de 13h25. 11.255? É, 11.255. Só que Ok. a doutora Paula participa nesse processo. Doutor. Isso que para sustentação oral? Eles já fizeram sustentação, eu não assisti. Doutor Paulo e a doutora Fabrícia. Ah, tá. Maria Lúcia tinha pedido vista. Quem pediu vista? Moça da certidão aqui. É da doutora Maria Cristina, doutora Paula e doutora Maria Lúcia. Boa, doutora Fabrícia. Bota. Esse processo já teve sustentação oral, né? Já. Foi o pedido de vista de ambas as partes. A doutora Maria Lúcia pediu vista. Posso fazer pergunta? Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta para o RO 11.255.79/2015 da sala das 13h25. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Presentes para assistir a doutora Fabrícia Vieira Santos, pela reclamada, e o doutor Paulo de Tassi Moalen, pelo reclamante. Doutora Maria Cristina Diniz Caixeta, apenas a conclusão. Conheço dos recursos interpostos. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário do reclamante e dou provimento parcial ao apelo interposto pela reclamada para excluir da condenação o pagamento das diferenças salariais em virtude de reconhecimento de equiparação salarial, bem assim os reflexos em saldo de salário, aviso prévio, 13º salários, férias mais 1/3, FGTS mais 40%. Reduzo a condenação para R$15.000 com custos de R$300 pela reclamada, que fica autorizada a reaver o valor pago a maior pela via administrativa adequada na forma usual. Dá-se a divergência. Senhor presidente, sou eu? Senhor presidente, eu faço uma pequena divergência pontual, respeitosamente, doutora Maria Cristina, em relação à equiparação salarial, que eu manteria a sentença neste aspecto. Quem vota aqui é o terceiro? Doutora Maria Lúcia. Maria Lúcia. Você acompanha a divergência ou a relatora? Não, na realidade, eu não, acho que nem recebia a divergência. Não, eu tive acesso ao voto também hoje, então eu não lancei a divergência no computador, não, senhora. Eu fiz... Essa divergência. É só em relação à equiparação salarial que eu fiz, porque eu entendo que foram perfeitos os requisitos do artigo 461 da CLT e entendo que a prova testemunhal leva à equiparação, sim, respeitosamente. Eu estou lembrando desse processo, foi adiado, né? Antes de eu entrar em período de férias. E eu lembro essa questão de que o autor, que ele indicou como paradigma, já tinha um tempo, né? De serviço bem superior. Ele já era analista de sistema desde 1986. Ele tinha maior perfeição técnica, a base do voto é essa. 1984. É. Então,
experiência, né? A função era muito superior. É. Eu estou acompanhando a eminente relatora. Relatora, né? É. A decisão por maioria, vencida em parte a eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, que mantinha a decisão de origem no que tange à equiparação salarial. Não é isso? Obrigada, doutora. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, doutora. Uma vez encerradas as sustentações orais atinentes aos processos virtuais,